O que fazer quando o dinheiro cai na conta? Tem umas regrinhas básicas aqui que a gente pode seguir que ajuda muito na organização financeira e ajuda a visualizar o nosso salário. Vem aqui comigo, vamos falar sobre isso e sobre outros pontos. Então bora lá, sem mais enrolação. Quando nós recebemos o nosso salário, o dia que entra o dinheiro na nossa conta, sempre é um dia muito feliz, né? Depois de ter trabalhado um mês inteiro aí, para quem é CLT e tem um dia fixo, é muito bom poder visualizar ali a conta dar uma respirada, né? Às vezes ela fica no vermelho lá e quando chega aquele dia entra o dinheiro e dá aquela respirada e alívio. Só que muitas vezes aí o dinheiro já é sugado pelas contas e pelas dívidas e tudo mais. Agora eu queria compartilhar uns princípios e algumas regras, algumas ideias que ajudam a organizar melhor o dinheiro quando ele entra na conta, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que ter em mente é saber o que é o nosso salário, né? É muito fácil quando a gente tem uma remuneração fixa, quando a gente tem um salário já definido e vai receber todo dia X, do dia 10, do dia 20 e vai entrar na conta, ok. Né? Mas às vezes nós somos PJs, nós somos MEIs, nós somos advogados, médicos, programadores e não temos um fixo ali mensal. Então a primeira lição, o primeiro pensamento é saber o quanto realmente ganha. Ah, mas eu recebo todo dia 10, dia 15, dia 20, dependendo de quanto que eu vendo, depende dos clientes. Ok, faça uma média do que você recebeu no ano anterior ou nos meses anteriores para ter uma ideia. Ah, eu tenho recebido 5 mil reais, às vezes recebo 3, às vezes recebo 10, mas na média ali dá uns 5 mil reais, para você poder enxergar esse valor. Então o primeiro ponto aí muito importante é esse, entender qual que é o valor que você recebe. Então às vezes o problema tá no início das coisas, não saber nem quanto ganha. E depois dessa tarefa aí de entender o quanto que entra mensalmente, pelo menos para poder se organizar nas contas, porque a maioria das contas são mensais, é importante entender os gastos. Aí eu falo novamente sobre a organização financeira. Ah, mas eu não gosto de ficar anotando em planilha tudo que eu gasto, tudo que eu compro. Não tem problema, você pode pegar um mês ali, uma horinha por mês e ver todos os gastos no cartão de crédito, ver todos os gastos no Pix, tudo que é débito em conta, quais são os seus custos fixos, quanto que é de aluguel ou prestação da casa, e ter, nem que seja num caderno isso para você poder somar e entender, olha, eu gasto todo mês com aluguel R$ 1.000, com condomínio 300, com luz na média 300, água 200, então meu custo fixo mensal vai gerar em torno de R$ 2.000. Então a primeira coisa é entender o quanto você ganha e a segunda coisa é entender o quanto você gasta. Qual que é o seu custo fixo mensal para sobreviver? Ah, hoje na minha situação atual eu preciso de R$ 5.000 para pagar o financiamento, para pagar a prestação do meu carro, para pagar conta de luz, água, enfim. Então, esse passo de entender os gastos é importantíssimo, até para você saber se você está passando ali do seu orçamento, né? Bom, agora eu já sei quanto é que eu ganho, eu já sei no que eu gasto, e agora o que eu faço? Aí eu diria que um próximo passo muito importante é poder separar em fatias, tá? A primeira fatia, a gente já comentou, é custos fixos. Não adianta, você precisa sobreviver, você tem que ter onde morar, você tem que se alimentar, você tem que pagar os seus custos fixos. Então essa é a primeira fatia. A segunda fatia, eu diria que seriam os custos variáveis, né? E aqui é um pouco complexo, tá? É bom entender o que é realmente necessidade e o que realmente, de repente, está sendo gasto a mais. Então é importante saber e quantificar esses gastos para saber que mês que vem você pode diminuir os custos variáveis, mas às vezes é difícil de diminuir o custo fixo de um mês para o outro, né? Os variáveis, eles são mais flexíveis. Bom, você já sabe então tudo isso. E agora quer saber como é que eu começo a investir de repente? Aí eu vou te dizer, primeira coisa é a reserva de emergência, não tem como fugir disso. Ah, mas eu quero investir em Bitcoin, eu quero comprar ações, eu quero comprar dólar. Olha só, se você não tem nem a reserva de emergência ainda, você precisa priorizar isso. Por que é tão importante? Porque se acontece qualquer coisa contigo, você não vai sair pedindo empréstimo, você não vai sair usando o limite do cartão de crédito, o limite da conta, que são juros abusivos. Então precisa ter essa reserva de emergência bem estipulada. E como eu faço isso? Bom, coloca aí no mínimo uns 6 meses de custo de vida. Por exemplo, eu sou CLT, eu ganho R$ 10.000, mas R$ 4.000 são meus custos de fixos básicos, aquilo que eu preciso para sobreviver. Ok, 6 vezes 4, 24. Então, R$ 2.400 ali já seria uma reserva de emergência interessante. Ah, mas eu sou PJ, eu não sei quanto eu ganho, mas eu sei que eu preciso de R$ 5.000. Ah, se você é PJ e tem uma estabilidade maior, por exemplo, é mais interessante colocar 8, 10, 12 meses para ter uma reserva mais tranquila. Ah, legal, fiz esse passo, eu estou construindo minha reserva de emergência. Qual que é um próximo passo? O que eu devo concentrar? Dívidas. Se você ainda tem dívidas, você pode construir sua reserva
Porém, você tem que quitá-las, porque não adianta sair investindo e estar devendo para o banco, devendo para o cartão, juros que você nunca vai conseguir alcançar a mesma taxa de juros investindo. Então, priorize quitar as suas dívidas. E para fazer isso, priorize aquelas dívidas que têm juros maiores, né? Provavelmente são de empréstimos, vão ser juros de cartão de crédito, aquela fatura não paga, que acabou se acumulando por meses e meses e que gerou uma dívida muito grande, né? Então sempre tente negociar essas dívidas para pagar um valor menor e poder quitar. Ah, legal, já que não tenho dívidas, estou construindo uma reserva de emergência agora. Agora sim você pode começar a construir um investimento, um patrimônio que vai ser para longo prazo, investir realmente no seu eu do futuro. Então, quanto que eu devo investir? Vai depender muito do seu custo de vida e tudo aquilo que a gente já conversou, mas você pode tirar 5, 10, 20% daquilo que seria a sua liberdade financeira, um investimento que é para o futuro, daqui 10, 20 anos, não algo para agora. Comece a pensar mais a longo prazo. Então essas são sugestões, são alguns princípios que podem ser seguidos toda vez que cai o dinheiro ali na conta, para você não ficar perdido e não sabendo que colocar o seu dinheiro, até às vezes não saber nem para onde está indo, tá? Então, primordial, o que eu estou recebendo, para onde que está indo, como organizar esse orçamento. E aí sim, poder definir metas a 6 meses, 10 meses, um ano, vou definir quanto que eu vou ter daqui 5 anos, você consegue se organizar melhor quando você visualiza como estão as suas finanças, né? E sabe o que entra, o que sai. Que daí você começa a enxergar as contas, opa, eu tenho 3 assinaturas de streaming que eu nem assisto. Pô, eu vou lá e vou cancelar. Quanto é que eu tô gastando nisso no ano? Quando nós recebemos o salário ali, quando entra esse dinheiro, às vezes você nem enxerga para onde tá indo, ele já é sugado pelo banco, né? Então fica aí algumas dicas que eu acho que são bem interessantes e são bem legais de aplicar. E se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva aí, acompanhe os outros vídeos. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço e até a próxima.